Salve pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Pode Perguntar. Esse episódio especial para alguns seria um programa de índio. Só que eu não vou falar essa frase porque esse termo é pejorativo e é o Davi que vai me explicar por quê. Por que, Davi? Uma boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai acessar o vídeo, independente do horário, né? Na verdade eu sou o Davi, professor indígena, e como o nosso companheiro falou, a palavra índio, né? Até então a gente foi alfabetizado conhecendo a minha cultura e minha identidade como índio, porque foi assim que foi ensinado para nós. Mas nós nos autodeclaramos como pertencente ao povo indígena. Índio é um apelido que foi dado para nós no processo histórico, assim dito, descobrimento do Brasil. Mas na verdade nós se autodeclaramos que a gente pertence a um povo indígena, né? Que traz uma grande diversidade aí de população. Muito bem, o nosso podcast é diferente porque a gente grava em vários lugares do Brasil. E aí eu vou te perguntar, porque o pessoal de casa deve estar falando, meu Deus, aonde eles estão? Pois é, onde que nós estamos, né? Hoje na tarde aqui, esse dia, nos encontramos na aldeia Quiroá, está localizado no município de Avaí, a 30 quilômetros da cidade de Bauru. Se a gente citar interior de São Paulo, 330 quilômetros da capital de São Paulo. Bom, vou imaginar que o seu povo é um sobrevivente, porque, por exemplo, eu moro na região de São José do Rio Preto e lá não tem essa estrutura, os descendentes, né? Sim. Na verdade, a nação indígena ela teve um processo de resistência com 524 anos, né? Então foi um processo de resistência mesmo, para manter a cultura viva, o idioma, toda a parte da identidade indígena. Então a gente veio trabalhando com isso, com os nossos pais, nossos avós, a gente veio mantendo isso e ia chegar a um ponto que a gente se torna o protagonista. De que maneira? De que maneira da qual a gente começa a contar a nossa versão da nossa história, né? Como a gente está fazendo hoje, recebendo um grupo aqui da cidade de São José do Rio Preto, para falar um pouquinho da nossa cultura. Muito bem. E você é professor, é isso? Sou professor, né? Sou funcionário do Estado. Nossa escola é uma escola estadual, né? Eu atuo com professor de alfabetização já há 18 anos, né, nessa escola. E aqui, diferente do que as pessoas possam conhecer, a gente vai explicar um pouquinho mais adiante qual a diferença entre uma escola na aldeia e uma escola convencional na cidade. Então vamos saber agora, por exemplo, a escola convencional na cidade, aquela que todo mundo conhece, na aldeia tem algumas diferenças. Isso, né? Além dos componentes curriculares, né? As disciplinas assim conhecidas, matemática, ciência, biologia, né? A gente tem elas também, só que dentro dessa grade de disciplinas eu tenho duas disciplinas específicas. Uma que é os saberes tradicionais, que o professor vai trabalhar a questão, né, do saber, daquilo que a gente faz enquanto artesanato, danças, né? Vestimenta, e tem a questão do dialeto. Então é uma disciplina chamada língua indígena, né, que a gente tem aqui na nossa escola. E os professores são da própria aldeia, não são indígenas da própria comunidade. No caso não vem professor de fora. Agora não. Eu, Davi, fui formado por professores da cidade, mas lá atrás não tinha a educação escolar indígena. Mas a preferência por professores daqui, da aldeia, se não tiver que buscar ser de fora, por exemplo. Sim, a preferência da localidade, né, pertencente ao povo, né, que conhece a história, sabe falar sobre a identidade do povo. Não havendo, aí a aldeia vai se organizar e buscar fora um outro professor. Como é que é manter a cultura indígena nos tempos de hoje? É um desafio. É um desafio por conta do reconhecimento, né? Não enquanto nós até a gente convive com ela todo dia, né? Agora, representar ela, levar ela para fora da aldeia, é um desafio por conta da aceitação da existência. Então, quando o Davi se autodeclara indígena, ainda aqueles que falam, mas você, participando de um podcast, né? Fazendo uma entrevista, tem celular. Fala direitinho, fala bonito. Fala bonito desse jeito que o Davi está falando agora, né? Então as pessoas duvidam, então a gente convive com a inexistência, né? As pessoas ela acha que o índio que ela conhece nos livros de história não é esse que ela conhece quando vem para uma aldeia, né? Então há um confronto aí do que ela aprendeu até então quando ela vem. Então muitos acabam aceitando aprender mais. Outros não, vêm sobrecarregados com uma carga de aprendizagem e não falam, não, mas o que você está vivendo aí, para mim você já está perdendo a sua cultura. Então já começa a manter aquilo que a gente viveu. Essa é uma pergunta interessante. Como professor, você se sente representado nos livros de história em alguma situação? Ou você fala que aquilo ali é uma representação dos vencedores, do homem branco que não fala corretamente sobre a sua cultura, sobre os seus pensamentos, sobre o seu povo?
Na verdade, existe casos e casos, né? A gente pega alguns livros didáticos aí escritos que distorcem muito a história do nosso povo, né? Agora, com a atual gestão governamental nossa, a gente está conseguindo mudar um pouco dessa representatividade. Mas até então, você via coisas que não me representavam enquanto indígena, pertencente a um povo, né? Por exemplo, já que você falou de política, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aqui sobre o local que nós estamos, sobre a aldeia. Mas para não perder o gancho da política. Sim. O presidente Lula sancionou o Ministério dos Povos Originários. Temos na FUNAI uma presidente indígena pela primeira vez na história, né? Antes, então, na FUNAI tínhamos presidentes brancos que decidiam o que era melhor para o indígena. No caso específico, você se sente melhor representado hoje? Ainda há um longo trabalho a ser feito? Como que é a sua visão? Então, a gente, enquanto organização indígena a nível nacional, a gente vem lutando por essa representatividade desde 2004, né, que a gente começou uma política presente em Brasília, né? Então a gente tem um evento que acontece lá, que é justamente para trabalhar essa representatividade política em nível nacional. Então em 2004 a gente começou ano por ano, fazendo as reuniões, todo ano no mês de abril. A gente reúne as lideranças do Brasil inteiro para discutir sobre a representatividade. E passa governo, entra governo, a gente não conseguia assumir a FUNAI, ter um ministério. E esse ano, né, com esse governo, a gente exigiu uma representatividade mais firme nossa, né, que ele pudesse dar essa fala para nós. A gente conseguiu conquistar um ministério e uma presidente da FUNAI pela primeira vez. Mas ainda há muito a se construir. Ainda mesmo com as duas representantes lá, as duas também vivem em momentos bem difíceis de política mesmo, né, pensando no nível nacional, mas elas estão lutando também pela representatividade do povo indígena. Você gosta de falar de política? A gente aprendeu um pouco, né? Tá, no último governo do Bolsonaro, que foi um governo polêmico, que muitos falam que foi de desconstrução. O que você acha que os povos indígenas acharam do último governo? Na verdade, o atual ex-presidente, né, que estava na presidência, na sua propaganda de política, ele já criticou o indígena. Ele falou que enquanto ele fosse presidente, ele não ia demarcar nem 1 milímetro de terra indígena. Então ele já na campanha dele já descartou nós. Ele não queria conversa, tanto que o presidente que estava na política dele não recebia o indígena. Agora porque não faz sentido nenhum o presidente da FUNAI não receber os indígenas, porque ele está lá para proteger e cuidar, né? Uma vez os meus irmãos daqui de Araribá, da aldeia Queiroz, estavam lá para uma reunião, mas foram impedidos de entrar na FUNAI, foi montada uma linha de tropa de choque para eles não entrar na FUNAI. Aí quando a ministra assumiu, eu até fiz uma postagem nas redes sociais. Eu disse assim, há 6 meses atrás, eu na frente da FUNAI, o meu povo foi impedido de entrar aqui e hoje eu estou entrando pela porta da frente. Aí conheci a estrutura da FUNAI e a gente começou. Então não é que a gente poderia ter abraçado uma política talvez dele, não sei dizer agora sim, mas é que na campanha dele ele já descartou nós. Ele já falou que não teria conversa com o povo indígena, que a demarcação não era política dele, não estava nos projetos dele, então ele se afastou. Aí fez com que os indígenas fossem para outra parte para apoio. Hoje no Brasil, quantos milhões de indígenas temos no território nacional? Nós estamos com 1,5 milhão de indígenas. Muito pouco em vista do que já foi, né? Já muito pouco. O processo de colonização foi muito difícil, doloroso, né? Foi um verdadeiro genocídio que aconteceu. E por isso que eu falo que foi uma resistência de 524 anos. E estamos aqui ainda, lutando. Eu acho que é uma luta de todos, porque primeiro é que todo mundo tem um pouquinho de sangue indígena, se você for ver a sua árvore. Sim, a árvore genealógica puxa. Com certeza, dificilmente não vai ter. Segundo, porque qualquer cidadão de bem, ele quer o bem da sociedade como um todo, independentemente se é maioria, se é minoria, como um todo, todos têm direitos. Né? Eu acho que a causa indígena é uma causa muito nobre, que nós devemos justamente trabalhar isso, principalmente quem é professor em sala de aula, a sociedade civil, utilizar termos corretos, ter um respeito maior sobre isso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o local que nós estamos. Porque, por exemplo, eu tenho a impressão, como professor que sou, que só existe a floresta amazônica porque os seus irmãos indígenas protegeram aquele lugar com suas próprias vidas. Se não existisse aquele povo lá, não tinha mais nada. Acho que você concorda com relação a essa visão. Então, qual que é a história de luta do seu povo aqui nessa terra? Na nossa região, a gente começa com o genocídio que teve dos Caigun.
né, que não exatamente onde nós estamos, mas na nossa região. Então Bauru, para quem conhece Bauru, quem não conhece, quando passar por Bauru, é só visitar os museus ferroviários, que vai encontrar o processo histórico do genocídio dos caigangues. Foi o primeiro indígena que teve, é o que você falou. Então primeiro se matou um povo que tinha para você dominar aquela área e ali você fazer o tal progresso, né? Os bandeirantes foram responsáveis em parte pelo processo? Sim, os bandeirantes que são ditos como heróis, na verdade, né, pelo processo histórico brasileiro, né? Mas na verdade para nós tem uma outra narrativa, tanto que foi num período que os bandeirantes desbravaram, assim dito nos livros de história, foi onde aconteceu o maior genocídio. Então para eles não sair como ruim, o que eles faziam? Aí eu vou trazer aqui uma palavra que é a pessoa que só para a gente entender o gancho aqui da nossa conversa. Quando você falou que muitas pessoas se autodeclaram indígena, minha avó é indígena, ou fala do jeito pejorativo que aprendeu, né? Minha avó é índia, foi pegar laço. Isso o Davi ouve, é só o Davi para a cidade, com o jeito que eu tô, com usar o cocar pintura, eu encontro parentes, a gente se usa o termo parentes. Quando a gente encontra um povo de um indígena, de uma outra etnia, então a gente se refere a parente. Como se fosse um primo, vamos colocar assim, mas são irmãos todos. São irmãos. Aí, a frase... Quando você escuta, foi pegar lá. E é pior que é uma frase feia, pejorativa, e o que é mais triste no Brasil, que é um país que não é para amadores, é real. Sim. Todo mundo sabe de alguma história, de algum momento, que um maluco foi lá, viu uma índia linda, se apaixonou, pegou a laço, pôs em cima do cavalo, levou embora e... Gente, isso é sequestro, cárcere privado, estupro, foi tudo. Foi tudo. E aí para complementar o que o professor apresentou, então quando você teve os bandeirantes, quando você encontrava uma aldeia, né, assim eles tinham uma ordem, e ao ver o conflito, eles pegavam os capangas, chamados bugreiros, então os capangas chamados bugreiros, e eles eram pagos para capturar os indígenas e usar como escravos. Se os homens resistiam muito, a ordem era matar os homens e pegava as mulheres como escravas. Aí surge o famoso pegada a laço. Né? Então, matava os homens da aldeia, amarrava as mulheres e levava. Genocídio. Né? E os bugreiros, então, eram pessoas contratadas pelos bandeirantes para fazer a parte mais suja, vamos dizer assim. Né? E aí casa com a frase que eu escuto hoje. Minha avó era índia, foi pegar laço, nós somos bugre. Só que bugre não existe uma etnia chamada bugre. Bugre, na verdade, é um apelido que os indígenas recebeu porque havia um grupo de homens chamado bugreiros que era responsável por capturar os indígenas. Então os bugreiros caçavam, eles não falavam índio, falavam que caçavam o bugre. Aí surgiu o que as pessoas acham que tinha um indígena de tribo, ou etnia bugre. Entendi. O time do Guarani de Campinas, o mascote, é um índio chama de bugre, né, torcedor. Sim. Também tem essa referência. Sim. Mas continuando aqui, a história do local que nós estamos. Aí, quando a gente teve o genocídio dos caigangues, né, a gente quase perdeu essa área, chega aqui fugindo desse processo colonizador. Os Guarani se estabilizam nessa localidade. Depois houve um processo também de uma doença muito forte que também foi contagiada por roupas contaminadas que foram trazidas. Isso é verdade, né? Tem muitos relatos históricos sobre isso, que o homem branco contaminava roupas e depois levava nas aldeias, os indígenas usavam pensando que era um presente, e estava cheio de doenças, eles morriam todos. Sim, era um processo de acabar com os indígenas. Aí para quem está assistindo e quiser entender mais sobre isso, é só acessar no YouTube o Relatório Figueiredo, que fala como foi o processo. É um documentário na época do SPI, Relatório Figueiredo, tá? Na época da ditadura, que fala isso, roupa contaminada, bomba que foi jogada nas aldeias, como foi o processo para tentar acabar com os indígenas. E aí a gente passou por isso. Na década de 30 vem os Terena para cá, de Mato Grosso, uma migração, se estabiliza aqui nessa localidade e começa um processo de repovoamento. E a gente começa então a ter o reconhecimento da área. Em 1913 foi reconhecida uma área indígena aqui e a gente vem lutando por essa existência desse território. Esse reconhecimento foi a demarcação da terra. Demarcação da terra, em 1913. 1913? Que bacana, vocês já conseguiram então por isso. Essa demarcação a gente conseguiu. Por isso que eu consigo fazer esse reflorestamento local. Agora, se eu não tivesse essa área demarcada, aí seria uma luta. Né? Imagino. Então com essa demarcação a terra é de vocês para sempre, vocês podem reflorestar com as árvores nativas, podem plantar e colher e viver do fruto do trabalho de vocês aqui. Muito bacana, muito bom.
E aqui já teve outras empresas também que já trabalharam aqui antes disso? Sim, a gente teve uma serraria que foi instalada, eu não lembro certo o nome da Deve ter qual, sido todas né? as árvores, né? Com certeza. E depois da serraria teve uma firma, né, farinha de mandioca, que plantou aqui em grande escala. Foi um processo de degradação ambiental, né, muito grande, uma monocultura, né? Sim. E depois a gente conseguiu assumir o protagonismo da organização local. Muito bem. Para os professores que querem ensinar sobre cultura indígena, a gente tem muitas polêmicas na escola no mundo de hoje. Tem muita gente que fala que se eu pegar um aluno e vestir ele com roupa indígena, é pejorativo, tá? A apropriação cultural indébita, porque ele não é descendente. Estou colocando um garoto assim e tal. Então me fala um pouco, você acha que isso é errado, é agressivo? Você acha pejorativo contra a sua etnia? Eu acho assim, eu acho que o professor, independente da área, da escola, da cidade, ele precisa direcionar um povo, né? Seja uma pintura, uma vestimenta, mas que seja direcionada ao povo. Aí, ou o terreno, o krenak, o carrinho, que ele possa conhecer e trazer esse povo sendo representado na escola. Não havendo a possibilidade de visitar uma aldeia, porque a nossa orientação maior é que a escola visite a aldeia. Ou seja, que alguém na aldeia vá até a escola. Ou que a aldeia, ou que convida nós para ir até a escola. Né? Que esse contato é o essencial. É melhor do que qualquer outro tipo de trabalho. Eu entendo. Posso complementar. O que acontece? O professor, na melhor da boa vontade, ele tenta às vezes pintar um aluno com representação. Só que, por exemplo, esses desenhos que estão no rosto do Davi não são desenhos aleatórios, bonitinhos de qualquer jeito. Tudo tem uma história, tem uma origem, né? Tem um significado. Não é só tinta guache, vamos colocar assim. É uma tinta especial, que tem um significado religioso, tem um significado histórico, tem um motivo por ser esse traço, não é isso? Então, se você não representar isso de forma correta, acaba sendo pejorativo. Sim, e você induz ao erro, né? Tira a identidade, né, do povo. Você só reproduz, mas sem conceito, sem explicação. E como é que é a garotada aqui de hoje da aldeia? Tem orgulho de ser indígena? Porque, por exemplo, até na Globo passa programa valorizando as falas da terra, a gente percebe que é uma valorização, uma mudança de ótica. Até um novo termo chamado, a gente fala de descolonização do Brasil, que a gente começar a ver as coisas boas do Brasil, a verdadeira cultura brasileira, e deixar os europeus quietinhos lá de lado. Você sente que isso, na aldeia, no dia a dia, há uma melhora, há uma vergonha, a nova geração não gosta das tradições mais antigas, como é que é? Olha, falando especificamente aqui da aldeia Quiruá, né, que é onde eu convivo, né, com os jovens nossos, eu posso dizer que aqui os meninos estão bem participativos nas atividades, né? A identidade está bem plantada dentro deles, o reconhecimento, a luta por essa representação, né? Então, por exemplo, vou relatar aqui um momento que eles fizeram um curso de informática, e na hora que eles foram se apresentar para o professor, eu estava junto na sala. Aqui a gente usa a apresentação nossa no dialeto, né? E lá o professor não sendo indígena, mas eles quiseram se apresentar no idioma. Ali não foi eu falei assim, gente, todo mundo se apresenta no idioma aí. Não foi uma iniciativa minha. Partiu deles. Então aí, eu hoje, vendo isso deles, eu posso falar, não, eles estão bem. Então você começou o podcast errado, você não fez a sua apresentação indígena aqui pro nosso... Pode fazer então, vai lá, tá convocado. Seria o cumprimento, né, no nosso dialeto, né, quando a gente cumprimenta o outro aqui é na queiê, né, seria um boa tarde, bom dia ou boa noite, né. É na queiê? Na queiê. Né? Agora, quando eu vou falar o nome, a pessoa vai falar o nome delas, ela fala o nome primeiro, depois a palavra Nguerrá. Então, por exemplo, Davi Nguerrá. O professor seria o nome seu e a palavra Nguerrá depois. Seria Leandro Nguerrá. Qual o significado do Nguerrá? É como se você estivesse referindo ao meu nome. Se apresentando. Que bacana, bem diferente mesmo, bem diferente. Hein? Bacana. Muito bem, eu estou vendo também seus colares. Eu até dei uma polêmica aqui com o pessoal da produção, eu falei assim, porque acontece, a gente veio aqui conhecê-los, tem um momento de artesanato, nós compramos artesanato indígena, e o pessoal falou assim, seria legal colocar alguma coisa, alguma dessas. Eu falei, não vou colocar, vou falar que é na apropriação cultural, então eu vou na boa, ele que coloca, pra não dar rolo, porque senão tem gente que entende errado. Mas se eu colocasse um colarzinho, você se sentiu ofendido? Alguma coisa que eu comprei da cultura indígena ou não? Não, na verdade porque você acabou vindo, né, vivenciou a aldeia, teve um momento, aí você tava, né? Então, mesmo não sendo indígena, posso usar um colar indígena que eu não estou ofendendo você? Não, porque até o material que foi colocado aqui tinha esse propósito, né? Que a pessoa compra e possa usar, assim, uma pulseira, um brinco, um colar. Por exemplo,
Vou falar um monte de bobagem, se eu estiver errado você fala. Esse colar seu aqui parece presas de animais. Sim. Então, na minha concepção histórica, você seria um guerreiro que foi lá na floresta, matou esse tigre, sei lá, essa onça pintada aí brasileira, e tirou as presas e fez um colar mostrando que você é um grande guerreiro. As índias falam, nossa, que guerreiro charmoso e fortão esse aqui, o Davi. Pois é, na verdade ele tinha essa essência assim, né? Quando a gente fazia a caça do javali ou da capivara, você acaba usando as presas desse animal, do jacaré mesmo, para colocar no colar e isso representar a questão de uma liderança forte, né? Hoje não, hoje a gente não faz uso de caça com frequência como era antigamente, então vira um adereço, um adorno específico. Esse, no caso, eu fiz uma imitação de presas, são osso, que eu trabalhei eles, para imitar a presa do jacaré, que representa a força, né? E o jacaré, a força dele está na mordida. Os dentes do jacaré representam a força para você ter como resistência. Legal. E o artesanato indígena é uma das principais fontes de renda das aldeias, né? Isso. Aqui nós temos, são agora 14 famílias que são artesãos. O artesanato são instrumentos, né? Mostra, esse aqui é um arco e Por exemplo, flecha. arco e flecha. Arco e flecha, isso aqui é infantil, o arco e flecha real é grande, né? É o maior, né? Esse aqui é uma réplica, um brinquedo. Certo. Né, para as crianças enfeite poder, isso, para poder conhecer. Na minha sala de aula, brincar. os alunos são encantados. Isso aqui, É um cocar. tá. Quanto custa esse cocar? Um cocar desse tipo, com penas de aves mais exóticas para a gente ter, ele sai em torno de R$350. 350? A patroa não Esse vai é- deixar eu comprar. Não. Ela vai ver esse programa e falar, eu não acredito que você gastou R$350 no cocar indígena original, muito bonito, que vai te transformar num rapaz mais charmoso. Ela não vai deixar eu comprar. Eu acho que não. Pois é, a patroa é brava aí. Ah, é. As indígenas são bravas também, igual as nossas? Rapaz, são bravos. Ah, são? Eu costumo falar assim que as nossas reuniões gerais é onde as mulheres falam. Ah, é? É a reunião conjunta. Elas não dão a volta, não. Elas Se é pra falam- falar, é na lata. Meu Deus. Gostei, não gostei, é assim. É assim mesmo. E esse aqui? Esse aqui é um cinto, né? É um cinto que... Esse é um cinto tradicional que você coloca... Isso, é um cinto feminino, esse aqui é o da filha que ela usa. Ah, bonito, hein? Aliás, as indígenas sempre brasileiras sempre foram conhecidas pela beleza, né? Os europeus, assim que vieram para o Brasil, ficavam encantados com a beleza das indígenas. E esse aqui é um apito. Um apito. Eles Que a fazem o gente som de usava- animal, Isso, de pra pássaro, passarinho, né? A ideia era você levar o apito e a zarabatana. Então você atraía os passarinhos, Com barulho e depois depois com a zarabatana, se você fosse a bom de zarabatana você mira... não tem aqui, né? Não tem. É aquela que é um... Só para um dardo, né? Ah, legal. Que bacana, hein? Muito bom. Isso aqui é a mini... Chocalho. Uma réplica do chocalho. Né? Ah, legal. Muito bacana. Bom, eu gostei muito de conhecê-los aqui. Acho que a cultura indígena é uma coisa que a gente tem que ensinar nas escolas. E para o professor que quer ensinar, quer levar um pouco dessa cultura, quais são as personalidades que a gente pode apresentar para os alunos de diferentes faixas etárias que realmente representam o povo indígena brasileiro? Eu acho que hoje em nível nacional não tem como não falar da ministra, né? Sônia Guajajara, trazer... Foi a primeira ministra a indígena, primeira. Nunca- independentemente de qualquer outro governo, de qualquer outra pasta, foi a primeira. A primeira. Nunca teve um ministério. Isso é um absurdo, né? Se você for analisar, 524 anos depois, 23 anos depois, né? aí fala que não tem desigualdade social, que todo mundo tem direitos iguais, que todo mundo é igual no Pois é. Brasil, sendo que começa aí, né? Então, falar dela é essencial, fazer um trabalho na escola, quem que é ela, né? De qual povo que ela pertence. A presidente da FUNAI, que também, assim como a ministra, nunca teve uma presidente da FUNAI, né? Nem homem, nem mulher, a gente está tendo uma mulher agora. E os da literatura, Daniel Munduruku, Ayrton Krenak, o Oliva de Acupé, né? Krenak, inclusive, está na Academia Brasileira de Letras, né? Sim, academia. Que honra, né? Então vale um trabalho das escolas fazer. Essa representatividade nacional é muito importante. E lembrar disso, pessoal, que o sobrenome que eles usam nas redes sociais, Sônia Guajajara, Joênia Wapichana, Daniel Munduruku, esse sobrenome é o nome do povo que ele pertence. Então Daniel pertence ao povo Munduruku. Sônia Guajajara pertence ao povo Guajajara. Joênia Wapichana, povo Wapichana. Tá, então já assim fala aí qual que é a sucessivamente. sua rede social para o pessoal acessar. Você vai me achar nas redes sociais, seja no Facebook, Instagram, David Terena. Muito bem. Para a gente finalizar rapidinho aqui, eu quero
deixa eu ver se eu estou certo, se o que eu aprendi vale ou não, sobre o cacique e o pajé. O pajé é um líder religioso que faz as orações, que fala com os deuses, que intercede pelo pessoal, que é meio curandeiro também, médico, conhece as raízes, as plantas e tudo mais. Ele é um líder que é escolhido, vou falar naturalmente, de forma divina pela aldeia. Não é assim, de pai para filho, é alguém na aldeia que recebe aquele poder, vamos colocar assim, e se sente na possibilidade de ser o pajé, é isso? Isso, rapaz, a escola que tem esse professor aqui tá nota 10, cara. Já tô bem representado. Não, beleza. Então, o cacique. O cacique é o líder político. E aqui, eu já ouvi pesquisas que pode ser de 4 em 4 anos, tem eleições, às vezes surge naturalmente. Como é que você escolhe o cacique aqui? No caso aqui da Iquiroá, ele já faz 33 anos que está como cacique. Nossa, muito tempo, hein? Porque tem aldeias que revezam bastante, né? Homens, mulheres, também não tem diferença nenhuma. Não tem. Eu tenho aldeias que são mulheres, tem aldeias que são homens. Apesar da diferença histórica que tinha o trabalho dos homens, das mulheres, quando a gente conhece a cultura indígena, ainda hoje tem essas divisões de trabalho? Você acha que tem direitos iguais aqui? Como é que funciona? Na verdade, sim. Se a gente voltar no passado, lá atrás, né, realmente, o homem vivia da caça, da pesca, né, isso em 1500, bem lá atrás, né? E a mulher ficava assim na casa. Hoje não, hoje nesse contexto que a gente vive, a mulher e o homem eles caminham junto, né? Em seus trabalhos, suas funções, também pela casa como por igualitário. E aí eles trabalham no comércio, estudam fora também. Além de ter aqui claro, tem uma escola indígena, mas se a criança ou os pais tiverem que estudar fora, também sim, ou não? É possível. E faculdade, evidentemente, tem que fazer fora. A maioria que faz graduação aqui é fora. Terminou o ensino médio, vai para faculdade, aí vai para fora. Aqui na aldeia é como se fosse uma colônia. Isso. Internet, eletricidade, água encanada, casas. Alvenaria, né? Não tem uma diferença, digamos assim, de outras. É uma zona rural, né? É um contexto como se fosse um bairro rural, vamos colocar assim. Rural. Hoje ela tem campo de futebol. Bem urbanizada, quadra, né? Diante da identidade assim, de você separar a zona rural e a zona urbana, é uma zona rural já bem estruturada. Tem uma outra coisa que a gente trabalha na escola, são as lendas indígenas, tipo do Guaraná, do milho, da mandioca. E aí você falou que você não gosta desse termo lendas indígenas. Explica para o nosso público por quê. Na verdade, lendas, ela traz uma essência que é algo que é mentira, algo que não é verdade. Né? Do jeito que a palavra mito também traz isso. Só que quem escreve, os nossos escritores hoje, quando escreve, seja o Daniel, Ayrton Krenak, Daniel Munduruku, eles falam, não, os mitos indígenas, eles são reais. Porque até então, por exemplo, o mito do deus do trovão da Grécia. É um mito que a pessoa fala, é mito, não é verdade. Mas nós, enquanto indígenas, a gente fortalece isso. É um mito, mas é o que a gente vive. É o que vocês acreditam. Agora para outras pessoas, mito... é mito do indígena, quer dizer, então é coisa só deles. Né? Então vamos entrar em sala de aula. A gente aprende do Curupira, que é um espírito protetor das florestas. Para você ele existe. Aí mostra que é o pai do mato. Chama pai do mato. Protetor da mata. Mas aí tem pés virados para trás? Não, é outra versão, é outro ser. Aí quem conta, é até legal de você voltar pro Jazone contar, o cacique contar essa história. Para vocês é real, existe o pai da mata aqui. Que é o processo educacional, né? Mas se você por exemplo, fazer uma caça acessível, o pai do mato ele vai te punir. Quer dizer, uma caça, você vai para caçar... Explica o pessoal em casa que o pessoal não sabe o que é isso, como é que é? Por exemplo, você vai para uma caça. Certo. Para minha subsistência, um tatu e bastava. Certo. A pessoa vai para caçar 10 tatu, aí já é ganância. Aí o pai do mato pune a pessoa. Com energias negativas, as coisas não começam a dar certo. Fisicamente, moradores da aldeia já viram ele ou sentem a presença dele como um deus? Não, na verdade, você tem uma referência espiritual. Algo que está na mata, você não tem ele como... Você não vê fisicamente, não, como a pessoa acredita em Deus, que é impossível vê-lo, você pode sentir dentro de você, você pode sentir a sua presença, mas é impossível você comprovar a materialidade dele. Isso. Né? Legal, muito bom. Nos livros de história fala inclusive de etnias que são canibais. Aqui, né, você só come arroz, feijão. Bovino, suíno... Tá bom, quem quiser churrasco. Churrasco é uma outra coisa que é indígena, carne assada, né? Como se
o churrasco pantaneiro, né? E exatamente, mas vem cá, quem quiser comer um churrasco aqui com vocês, quiser conhecer, como é que faz, para onde liga, qual que é o contato? Muito bem, a gente tem tanto no Facebook e no Instagram as páginas da Aldeia Iquiruá, ou pode me chamar, Davi Terena, né? Ou pelo celular. Posso deixar aqui, né? Pode. 14 99702 4315. Entrou em contato comigo, eu explico como funciona a visita de grupos de escolares, professores, familiares. A gente tem para todo público. E vocês também vão até as escolas. E a gente vai até a escola. Se convidar, né? A gente só espera o convite. Aí a gente vai. Estamos aqui para contribuir com o nosso. E você estava me falando que você sente falta de um material didático que fale, que represente bem a história dos povos indígenas, que você sente essa falta. E aí eu proponho já um desafio para nós dois, registrados aqui no podcast. Eu crio materiais didáticos, já criei alguns games sobre cultura indígena, tem alguns materiais, depois eu vou apresentá-los, mas a gente fica esse desafio da gente tentar um dia juntar figurinhas e fazer alguma coisa bacana, gratuita, que represente um pouco da riqueza, porque jamais a gente vai conseguir representar tanta riqueza, tanta cultura, tanta história como tem os povos indígenas há milhares de anos. Né? Sim. Vamos fazer. Encontrei um parceiro aqui. Tá bom. Alguma consideração final você quer falar, pessoal? Eu agradeço primeiro o professor que se disponibilizou, me dá a oportunidade de ter essa fala, uma representação, né? E já conhecer a gente como professor que já está saindo, um conhecimento bem amplo. Eu espero também receber mais pessoas. Muito bem, então esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Fizemos uma nova amizade aqui. Próxima semana estamos de volta aqui com o Pode Perguntar. Tchau, tchau e até lá!